A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo, o pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos neste terceiro trimestre, onde estamos trabalhando sobre o tema A Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, na lição de número 7, que vai cair no dia 13 de agosto, que vai trabalhar sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. E para mim é um prazer te receber por aqui, esperando que Deus em Cristo fale com você. Estou gravando hoje do estúdio do TV ADVIC, aqui da nossa igreja Assembleia de Deus em Vitória da Conquista. A você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa o likezinho, teu joinha, teu comentário também, coloca aí de onde você está me assistindo, eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Lembrando, você que é professor da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, eu tenho um recurso extraordinário para poder te abençoar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da minha aula. Você encontra também o PowerPoint da lição que vai poupar o teu tempo, vai dinamizar a tua aula para a glória de Deus. E isso está disponível através de uma assinatura trimestral. Está aqui no link na descrição e o comentário abaixo. Fica à vontade para poder analisar. Quem se torna assinante do Facilita tem o benefício de receber alguns bônus, nosso workshop de pregação, treinamento para professores da Escola Bíblica e treinamento de evangelismo também. Eu espero muito que Deus te edifique na aula de hoje. Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Chegamos hoje na lição de número 7 deste terceiro trimestre da CPAD em 2023, onde nós estamos trabalhando aqui na classe dos adultos sobre o tema Igreja de Cristo e Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E o tema da aula de hoje é a desconstrução da feminilidade bíblica. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a respeito do tema feminismo e vamos compreender qual é a posição bíblica diante dessas questões que estão tão presentes na sociedade de hoje. É claro que você precisa iniciar muito bem a tua aula, com sabedoria, esperando que Deus em Cristo possa falar com você e te usar como instrumento da palavra. Por isso, eu quero te convidar para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que Deus fale com você em nome de Jesus. No momento de leitura bíblica, é muito importante você iniciar a tua aula pelas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. Você pode iniciar apresentando o tema da lição. Hoje nós estamos trabalhando sobre a desconstrução da feminilidade bíblica, essa lição que vai cair no dia 13 de agosto de 2023, e você pode iniciar pelas bases que a lição já oferece para você. A primeira base é o texto áureo, então é muito importante você iniciar a tua lição pela leitura do texto áureo. Apresente também o texto áureo que se localiza em Provérbios 31:30 e apresente a verdade prática. É muito importante você fazer a leitura da verdade prática junto com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza hoje em Provérbios, capítulo 31, versículos 10 ao 31. Dica básica, você pode iniciar essa leitura com os teus alunos, compartilhando os versículos, se a sua leitura não for realizada congregacionalmente junto com a tua igreja. Também não se esquece, tá? Eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, sempre às 18 horas. E toda segunda-feira às 18 horas é o encontro marcado dessa classe. E toda segunda eu te aguardo por aqui, onde a gente posta as aulas com antecedência para você ter acesso ao nosso material. Também estamos disponíveis no Spotify. É só você procurar Pastor Janderson Nascimento e que Deus abençoe você para a glória de Deus. A lição de número 7, escrita e comentada pelo pastor Douglas Batista, procura trabalhar nesse trimestre sobre uma temática presente no nosso tempo. Ela vai trabalhar especialmente sobre esse resgate da feminilidade bíblica. É uma frente apologética cristã
que define muito bem o nosso posicionamento à luz da palavra de Deus diante do movimento feminista do nosso tempo. Inicialmente, a nível de introdução, eu quero definir com você o que é o movimento feminista. O movimento feminista ele surge a partir do século XIX e atualmente ele virou um movimento social, político e filosófico que tem a finalidade de propor direitos iguais entre as mulheres e o empoderamento feminino sem a existência dos padrões patriarcais impostos então pela sociedade. Ainda, o termo feminismo traz então essa ideia da palavra latina, feminina, que traz essa compreensão para nós sobre o significado de mulher. A própria posição do movimento feminista traz essa compreensão do empoderamento feminino e por direitos iguais e deveres das mulheres. Também, de acordo com o pastor Renato Virgens, em seu texto Feminilidade em Crise, ele faz questão de descrever, na verdade, que é possível afirmar que o movimento feminista, que se inicia no século XIX, ele possui, então, 3 etapas históricas. E essas 3 etapas históricas também precisam ser compreendidas por você. A primeira etapa histórica do movimento feminista se inicia com o protofeminismo. E o protofeminismo, que é chamado assim, procura trabalhar especialmente reivindicações femininas no âmbito social. O protofeminismo, ele procura trabalhar especialmente uma militância do direito do trabalho remunerado, historicamente falando, enfatizando essa caracterização de trazer direitos iguais das mulheres. Esse movimento se inicia com a oposição, inicialmente, à monogamia e ao casamento. Ele procura iniciar-se também de forma muito clara em defender a liberdade sexual das mulheres e, ao mesmo tempo, ele procura também trabalhar, especialmente, posicionamentos e direitos que as mulheres precisam ter em uma visão moderna. O protofeminismo, ele procura trabalhar especialmente essa compreensão. A primeira onda do movimento feminista, ela vai se iniciar especialmente no final do século XVIII, início do século XIX, onde se inicia esse processo do protofeminismo, com a publicação do texto que é trabalhado de forma muito clara sobre uma reivindicação do direito da mulher. Um ano depois dessa publicação, a americana Judith Sargent procura trabalhar especialmente outra publicação sobre a igualdade dos sexos, trazendo então esse posicionamento a partir desses textos publicados para trazer especialmente esse resgate ou, ao mesmo tempo, esse empoderamento das mulheres no sentido social aqui, político e filosófico também. Já no século XIX, em 1948, houve uma convenção sendo trabalhada especialmente para buscar o direito das mulheres. E essa busca pelo direito das mulheres foi publicada a partir de uma declaração dos sentimentos escrita, então, para descrever os direitos básicos que toda mulher precisa ter. Então, é fundamental nós termos essa compreensão em sala de aula, historicamente falando, do movimento feminista também. Existiram diversas autoras que publicaram textos defendendo direitos igualitários para as mulheres na história. Já a segunda fase histórica do movimento feminista vai iniciar como segunda onda e ela surge na metade do século XX, aonde essa nova visão do conceito da feminilidade e os padrões sociais são relacionados agora à família, no casamento, na maternidade, e eles procuram trazer agora um novo significado a respeito desses padrões concretos que nós, como cristãos, defendemos. Na segunda onda do movimento feminista, uma característica surge. Essa busca, então, de forma clara, contra direitos que as mulheres precisam obter, que fazem uma frente a padrões concretos que a sociedade já defendia.
há uma legalização social contra a questão do divórcio, há uma busca pelo direito do aborto e há uma busca também pelo direito do sexo casual fora do casamento. Então, você passa a perceber que esses fatores históricos aqui contribuem muito como marcos na história para poder trazer uma visão para o movimento feminista. Nós já estamos trabalhando a segunda onda com você, e nessa segunda onda você percebe então essa busca por direitos aqui. E você passa a perceber que as mulheres, nesse conceito, passam a buscar especialmente padrões que desconstroem o que a sociedade já defendia nesse período histórico que estamos trabalhando com você na metade do século XX. Ainda na metade do século XX, observando a segunda onda do movimento feminista, nós podemos perceber que uma defesa é defendida pelas mulheres que estavam abraçando esse movimento, que ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher. Isso não era defendido pelo fator biológico, mas sim pelo fator social, onde as pessoas estavam inseridas. Observa se isso não está presente hoje também diante da ideologia de gênero. Então, o movimento social feminista traz, então, essa linha de pensamento que desconstrói fatores concretos que nós já defendemos, biblicamente falando. Também você percebe que essa desconstrução agora passa a ser defendida pelo movimento feminista, aonde entra o direito pelo aborto, aonde entra o direito pelo sexo casual, aonde entra então essa visão de desconstrução na sociedade, de trazer a contribuição para o movimento feminista de entender que a mulher ela não nasce mulher pelos padrões biológicos, mas sim por uma construção social. A terceira onda do movimento feminista dá-se início em 1980, trazendo então uma contribuição para o movimento feminista, também contrário aos padrões da sociedade, padrões que são concretos. Lembra o que o Zygmunt Bauman defende? Nós estamos vivendo em uma modernidade líquida, e essa modernidade líquida trabalha de forma não concreta, ou seja, não há padrões definidos. Ela procura trabalhar em uma desconstrução desses padrões. E você percebe isso presente também no movimento feminista. Nós podemos observar na terceira onda alguns fatores que são defendidos, que são trazidos então da segunda onda. Na terceira onda, a partir da década de 80, volta a ser defendido a questão do aborto. Entra, a partir da década de 80, a ideologia de gênero, agora de forma muito mais clara. Também entra aqui os direitos homossexuais e transexuais também, já a partir da década de 80. E entra a eliminação do conceito que existem entre apenas dois gêneros fixos, ou seja, homem e mulher. Entra aqui uma desconstrução daquilo que nós já defendemos como padrão bíblico, como nós estamos defendendo com você, nessa questão de defender especialmente essa visão bíblica cristã social. É claro que nós estamos trabalhando sobre um tema nesse trimestre que é muito relevante também. Aqui você percebe essa desconstrução sendo apresentada no decorrer da história para entendermos o que está acontecendo hoje também na sociedade. E, atualmente, nós encontramos dentro desses movimentos sociais, políticos e filosóficos que saem do movimento feminista, a teoria Queer, que é de origem, então, inglesa. Essa teoria procura, então, defender, a partir desse termo, uma imagem para a sociedade, um pensamento social para a sociedade, onde se engloba aqui especialmente essas defesas presentes nessa desconstrução social sendo apresentadas desde o movimento feminista. E desde 1920 passa a ser defendido, então, especialmente essa desconstrução, aonde se engloba aqui pessoas transexuais, homossexuais, lésbicas também, que são abraçadas especialmente por essa visão social. Atualmente, nós compreendemos a respeito das defesas da comunidade LGBTQIA+, especialmente o abraçar dessa teoria Queer. Essa teoria Queer que procura, então, trabalhar contra essa supervisão dessa compreensão que nós defendemos de
teologias, de orientações, de definições bíblicas e padrões teológicos que procuram defender, especialmente aquilo que a gente ensina sobre a sexualidade, sobre a questão biológica do ser humano, tanto homem como mulher. E aqui há uma frente contra esses posicionamentos que nós já defendemos. Então, hoje nós vamos trabalhar muito sobre esse assunto. Já deu para perceber que é muito complexo. E eu espero muito que o Senhor Jesus possa falar com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, se puder, se inscreve, deixa um comentário, coloca de onde você está me assistindo e vamos então para o primeiro ponto da lição. No primeiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a feminilidade bíblica. Inicialmente, nesse primeiro ponto, é muito legal você apresentar o tema do ponto para os teus alunos. Apresentar também quantos subtópicos você vai trabalhar. Faça isso para não se perder. Tem muito professor que inicia a aula, se perde e nunca mais volta para ela. Cuidado para você não ser assim, tá? É importante também você apresentar uma leitura bíblica que se encontra em Provérbios 14, versículo 1. Faça isso com os teus alunos. E eu espero muito que o Senhor te use na palavra. Vamos então para o nosso primeiro subtópico, que vai trabalhar sobre a criação divina da mulher. Para o pastor Douglas Batista, ele descreve muito bem uma compreensão bíblica a respeito da criação da mulher. E essa compreensão bíblica sobre a criação da mulher, ela passa a ser definida pelo conceito biológico, tá? E não social, como a gente acabou de perceber junto com vocês, defendidos então pelo movimento feminista. O pastor Douglas Batista, ele faz questão de descrever que na Bíblia há uma igualdade entre homens e mulheres, especialmente na criação. Deus criou seres humanos e nessa visão bíblica nós vamos entender de forma muito clara que há ao mesmo tempo uma igualdade e também uma distinção. Então, dentro da palavra, na narrativa bíblica, nós vamos perceber, a partir da criação de Eva, que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 24, que Deus já havia planejado a criação da mulher na eternidade. A mulher faz parte também do plano de Deus, do projeto de Deus e também está presente na criação do homem. Se você ler Gênesis 3,15, você vai perceber especialmente que, por ocasião da queda, Deus disse à mulher, observe, Deus disse a ela que da sua semente, da sua geração, então, seria levantado um que esmagaria a cabeça da serpente. E quem é essa pessoa que é levantada? É o próprio Cristo. E o Cristo esmaga a cabeça da antiga serpente, que é Satanás. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, capítulo 20, versículo 2. Então você percebe dentro da palavra que há um projeto na eternidade para a criação da mulher. A mulher está e faz parte do plano de Deus. Se você ler Gálatas capítulo 4, versículo 4, você percebe nas Escrituras que Deus então havia planejado na eternidade o nascimento do seu filho por intermédio de uma mulher. Então o texto sagrado deixa isso claro para a gente. Em Apocalipse 13, 8, está escrito que Deus planejou a salvação desde a fundação do mundo. O plano da chegada do Cordeiro. E esse plano da chegada do Cordeiro também precisava de uma mulher. Quando nós observamos especialmente sobre essa questão bíblica, nós percebemos que Deus tinha criado a mulher com o propósito de trazer o Salvador ao mundo também. E o Salvador é Jesus. Então, dentro da palavra, a partir do conceito bíblico, de forma perfeita, de forma concreta, Deus já havia estabelecido a criação da mulher. A mulher fazia parte do plano de Deus. Se você ler Efésios capítulo 1, versículo 4, você vai ter um fundamento para isso também. E você percebe muito bem que Deus cria a mulher de forma igualitária ao homem, mas ao mesmo tempo distinta, porque ele tem um
planejamento, ele tem um plano. Portanto, o próprio Deus, ele tomou a iniciativa, não pelo apelo de Adão, mas a sua iniciativa por criar a mulher como parte desse plano, porque ele já havia traçado na eternidade a salvação. Então, dentro da palavra, nós vamos perceber aqui uma dádiva maravilhosa que Deus concede às mulheres, que é a dádiva da maternidade. E essa dádiva da maternidade traz, então, esse conceito de criação perfeita, generosa, graciosa. Glória a Deus. Deus criou você, minha irmã. Deus criou você para a glória do seu nome. E o projeto de Deus está aqui sendo traçado na eternidade de forma perfeita. E nesse projeto, as mulheres também estão inseridas. E aqui nós aprendemos um conceito muito profundo sobre essa realidade bíblica da criação das mulheres. Entendendo muito bem que Deus em Cristo, ele tem falado conosco sobre esse grande projeto. Agora, nós vamos avançar para o segundo subtópico, que trata sobre a bênção da maternidade. Chegamos então no segundo subtópico da lição, escrito e comentado pelo pastor Douglas Batista. E ele descreve especialmente que Deus, no seu mandato criacional, no seu projeto criacional, ele ordenou tanto ao homem como à mulher a frutificar, a ter uma relação, a gerar filhos. Isso está em Gênesis 1, 28. Então você percebe aqui essa bênção da maternidade na criação. E aí você percebe isso com o propósito da criação de Eva. E você percebe que o padrão divino do casamento é um casamento que traz aqui a glorificação ao nome do Senhor. Detalhe, o padrão divino para o casamento é um casamento heterossexual e monogâmico, tá? Então você percebe dentro da palavra muito bem que Deus então cria os seres humanos e cria a mulher com a bênção da maternidade. O padrão divino não é um casamento homossexual, mas é um casamento heterossexual. O padrão divino não é uma relação que traça, então, essa compreensão de zoossexualismo, ou seja, a zoossexualidade, onde as pessoas têm relações sexuais com animais. Não, o padrão divino é um padrão perfeito. O padrão divino, ele traça, então, para a gente, especialmente, a evidência de trazer a bênção da maternidade. E essa bênção da maternidade é desfrutada, então, no casamento. O próprio texto de Gênesis faz questão de descrever para a gente que Deus, ele criou os seres humanos, o homem como a mulher, com o propósito do casamento. Se nós lermos Mateus capítulo 19, versículo 5, está descrito para a gente que deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, se encaixando aqui com Gênesis 2:24. E aqui nós percebemos pela palavra que o próprio Deus estabeleceu aqui a proposta do casamento, um casamento heterossexual, monogâmico também, com a bênção da maternidade, desconstruindo então o posicionamento feminista, que é contrário especialmente a essa visão da geração de vida, que é contrário a essa geração, essa questão do casamento, que é contrária a essa posição do casamento monogâmico e heterossexual. Aqui nós entendemos pela palavra muito bem que Deus então nos dá a oportunidade. Nós vamos perceber que a própria Escritura nos traz esse sentido, que Deus não tornou a voltar ao pó para construir ou fazer a mulher, mas ele tomou do próprio homem uma costela. Isso fala de ligação, isso fala aqui de pessoas que estão ligadas. E ao mesmo tempo ele disse, frutificai. O texto é claro em dizer sobre a bênção da maternidade em Gênesis 1, 28. Aqui também nós aprendemos muito bem que a mulher ela tem o grande privilégio de gerar filhos. E como eu já descrevi para você no subtópico passado, isso tem um propósito. O propósito de gerar pessoas, o propósito de gerar especialmente pessoas que se envolvam em uma sociedade. Dentro da palavra, nós também vamos perceber que o casamento ele traz perspectivas fundamentais para as mulheres cristãs.
A relação sexual, ela deve ser desfrutada dentro do casamento, um leito sem mácula. O que a sociedade pós-moderna defende? Que o sexo ele pode ser realizado de qualquer maneira, você pode ter uma relação sexual livre, você pode ter uma relação com quem você quiser, da maneira que você quiser e na hora que você quiser. Na posição cristã, nós não trabalhamos assim. Nós trabalhamos o que a Bíblia diz. A Bíblia descreve que o sexo deve ser desfrutado no casamento, tem a bênção da maternidade e dentro dessa bênção aqui, nós entendemos muito bem sobre essa compreensão de santificação dentro do lar. Então, dentro da palavra, nós temos essas questões bíblicas que nos trazem uma orientação a posicionamentos que são contrários àquilo que nós defendemos e esses posicionamentos estão presentes hoje. É por isso que a gente precisa se levantar de forma apologética e deixar concreto e claro aquilo que nós defendemos. Deus então nos criou com um propósito, o propósito de desfrutarmos das suas bênçãos. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico, que vai tratar agora sobre a mulher como auxiliadora. Segundo o pastor Douglas Batista, Deus fez a mulher para ser uma auxiliadora. E nós percebemos muito bem essa visão do complemento aqui em igualdades dentro do texto. Dentro da palavra, nós não vemos a mulher como superior, mas como igualitária, em igualdade, desfrutando então das bênçãos de Deus. Esse posicionamento procura demonstrar para a gente muito bem que Deus ele cria a mulher para que essa mulher aprenda de forma muito clara sobre as bênçãos de Deus e seja, então, um complemento de forma igualitária com o ser humano. O homem não é completo sem a mulher. Também entendemos pela palavra e pelas escrituras, com a proposta que estamos desenvolvendo com vocês, que Adão estava só, solitário, e Deus então cria a mulher como a sua auxiliadora, como a sua companheira, uma visão social, uma visão construída de forma plena, perfeita, para que o ser humano então tivesse um relacionamento. Todos nós precisamos ter um relacionamento. Aprendemos com a Bíblia como esse relacionamento então traz essa satisfação de amizades, de conversas, de construção, de planejamentos de sonhos aqui também. Pela palavra, nós entendemos que o casamento ele é demonstrado de forma muito clara a partir desse desejo que encontramos nas Escrituras. E Deus então estabelece isso como um fruto. A mulher passa a ser ajudadora, auxiliadora, não significa que ela é menos do que o homem de maneira nenhuma, mas de forma igualitária. A salvação também estabelecida para as mulheres também fazem parte do plano da salvação e ao mesmo tempo são servas de Deus que contribuem especialmente para o crescimento do plano eterno do Senhor. E aqui nós vamos perceber especialmente sobre essa questão desse viver para Deus, de adorar a Deus e trazer esse crescimento em adoração nessa construção social que estamos defendendo com você a partir da Bíblia, como a palavra de Deus defende e apresenta isso para a gente. Avançando, vamos agora para o segundo ponto. Eu espero muito estar ajudando você. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele, para ela, compartilha na tua rede social, se inscreve aqui. Não se esquece, eu estou postando aula também no Spotify, é só você procurar Pastor Janderson Nascimento e toda segunda-feira às 18 horas a gente está aqui com você ministrando essa aula para a tua edificação. O segundo ponto fala exatamente sobre o seguinte argumento com a gente em sala de aula. Nós vamos desenvolver com vocês nesse segundo ponto sobre a desconstrução da feminilidade. Neste segundo ponto da lição, é muito importante você apresentar os subtópicos que você vai desenvolver com os teus alunos. Observe os subtópicos, trabalhe isso com sabedoria e apresente uma leitura bíblica. Eu quero apresentar para você o texto agora de Provérbios, capítulo 12, versículo 4. Leia esse texto com os teus alunos. E avance então para o primeiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre o ativismo feminista.
Segundo o pastor Douglas Batista, agora na lição, ele passa a trazer um posicionamento histórico sobre o ativismo feminista, que surge a partir do século XIX, como a gente descreveu para você, na Europa e nos Estados Unidos. E esse ativismo feminista também está presente hoje no Brasil. Também é fundamental nós compreendermos que hoje é comum testemunhar ao redor do mundo manifestações agressivas por parte do movimento feminista contra o cristianismo. Então é muito comum você testemunhar isso no mundo, tá? E não são poucas. Muitas dessas agressões do movimento feminista contra os cristãos são agressões de formas depravadas, de formas baixas contra a Igreja de Deus. Seja essa igreja católica ou seja essa igreja protestante, porque essas agressões são contra o cristianismo. E quando nós nos referimos ao cristianismo, nós percebemos muito bem uma frente do movimento feminista contrária ao cristianismo. Então você percebe essas agressões sendo levantadas de forma militante no nosso tempo também. É comum você perceber pessoas celebrando destruições em patrimônios históricos de igrejas. É comum você perceber pessoas que fazem parte desses movimentos de forma extrema, combatendo o cristianismo, combatendo a igreja e a palavra de Deus. E é comum também você perceber que muitas pessoas usam a justificativa de estarem combatendo por busca dos seus direitos contrários então ao patriarcado e jogando a culpa do patriarcado no cristianismo e na igreja. Então é muito importante você compreender a necessidade de notar dentro da palavra de Deus, dentro da posição teológica, qual é o nosso posicionamento pelas Escrituras. É claro que o nosso posicionamento pelas Escrituras é um posicionamento cristão, que demonstra o amor de Deus, a restauração, o abandono do pecado, de forma concreta e convicta também. Também entendemos pela palavra, especialmente, essa defesa da fé pelas Escrituras. E nessa defesa da fé pelas Escrituras, nós aprendemos riquezas fundamentais. De acordo com Renato Virgens, ele descreve que há uma oposição do ativismo feminista contra o cristianismo. Então, essa oposição ela é muito forte. De fato, não há aqui uma compatibilidade entre o cristianismo e entre aqueles que defendem os posicionamentos feministas. Apesar que existem hoje linhas teológicas que defendem um feminismo cristão, mas não há uma compatibilidade entre o cristianismo, entre a teologia em si, com o movimento feminista de forma extrema. Porque a teologia ela caminha para um caminho e o movimento feminista caminha para outro caminho. Então é fundamental também entendermos, especialmente, que o movimento feminista ele usa essa roupagem do politicamente correto para poder transmitir e justificar, então, as suas ações diante dos seus posicionamentos contrários ao cristianismo. Também entendemos, de forma histórica, que esses movimentos em si se levantam contra a pessoa de Jesus, contra a pessoa de Cristo, zombando de Cristo, zombando do posicionamento cristão, das próprias ordenanças que nós defendemos, das nossas linhas teológicas de forma concreta, zombando então da religiosidade para defenderem uma posição contra essa visão judaico-cristã. Então, nesse posicionamento, você passa a compreender de forma muito clara também que há um posicionamento contrário a essa defesa judaico-cristã, a essa defesa evangélica, a essa defesa do cristianismo em si. E quando me refiro ao cristianismo, é contrária ao catolicismo também, é contrária às igrejas protestantes também, é contrária à posição judaica também. Então você percebe aqui, especialmente, movimentos que estão se levantando a partir desse viés feminista, com essa roupagem do politicamente correto, para agir contra a Igreja de Deus. E como a igreja precisa estar? Se preparar. E nós precisamos, então, nos preparar, continuando evangelizando, falando do amor de Deus, da renúncia do pecado, abraçando pessoas que se rendem a Jesus, continuar compartilhando o evangelho, apresentando o perdão
e orar por essas pessoas que precisam, sim, serem encontradas pela graça de Deus, terem um encontro com a graça de Deus. E eu espero muito que Deus possa te dar sabedoria, possa te dar também inteligência ao explicar essa aula para os teus alunos. Se eu estou ajudando você, se você pode, deixa o teu comentário aí. Vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre a liberdade sexual. Segundo o pastor Douglas Batista, o feminismo, ele trabalha contra esse modelo tradicional familiar. E ele procura defender essa libertação sexual, como eu defini para você já na introdução desse vídeo, tá? Vale muito a pena você assistir. E essa roupagem em si, que é contrária ao modelo da própria visão tradicional da família cristã, ela é contrária no movimento feminista também. Aqui nós vamos perceber que aqueles que abraçam o movimento feminista procuram a liberdade sexual. E essa liberdade sexual, ela procura trabalhar de forma concreta com manifestações contrárias à família, manifestações contrárias à própria questão familiar do casamento, como nós defendemos, manifestações contrárias aos homens. Publicamente é compartilhado um ódio contra os homens em si. Então, você percebe, de acordo com esses contextos históricos aqui, especialmente essa visão do movimento feminista. E hoje nós estamos trabalhando isso com você de forma muito sábia e de forma coerente também. E aqui nós precisamos defender o que a Bíblia diz. Você vai perceber que muitas pessoas procuram se afastar, especialmente, dessa necessidade de buscar, especialmente, ajuda entre os homens. Também entendemos sobre essa questão que há uma justificativa do empoderamento feminino. E essa empoderação, ou seja, esse empoderamento feminino, que é defendido pelas mulheres que seguem o movimento feminista, procura agora se levantar como uma ideologia contrária àquilo que nós ensinamos pelas Escrituras. Então, na palavra, nós entendemos especialmente que a mulher, ela não precisa ser feminista, mas ela precisa ser feminina pelas Escrituras. Ela sendo feminina, ela sabe muito bem que ela tem um pai, que é o próprio Deus. Ela conhece o amor de Deus. Ela entende a necessidade de se parecer com Jesus. Ela sabe o significado da submissão. O próprio Jesus foi submisso ao Pai. Eu não estou falando aqui de uma posição onde as mulheres não vão trabalhar. Não é isso. Mas estou falando aqui que as mulheres precisam, de forma clara, entender o amor de Deus. Entender a bondade de Deus. Pode buscar os seus sonhos, os seus direitos, os seus projetos, se qualificar, e precisa mesmo se qualificar para poder trazer benefícios e contribuições para a sociedade, mas nós precisamos compreender de forma consciente o nosso papel em servir a Cristo, o nosso dever de amar o Senhor, o nosso dever de amar a nossa família, o nosso dever de construir um posicionamento cristão pela palavra, e a palavra de Deus que nos direciona em tudo. Eu espero estar ajudando você. Vamos agora para o terceiro subtópico da lição, do segundo ponto, que trata sobre os ataques à família tradicional. Conforme o pastor Douglas Batista, ele destaca que essa ideologia do ativismo feminista, ela é contrária a esse matrimônio que nós defendemos, o casamento que é monogâmico e heterossexual. Então, ela é totalmente contrária, porque ela acaba defendendo que isso escraviza as mulheres. E ela abre, então, a porta para relacionamentos homossexuais. E esses relacionamentos homossexuais estão presentes hoje na sociedade. Cada vez mais você vê isso sendo defendido de forma social, política e filosófica no nosso tempo. O Renato Virgens, ele faz questão de descrever no seu texto
que há uma defesa, há uma contribuição sendo demonstrada do movimento feminista por uma defesa para o movimento feminista que é contrária, especialmente, a essa relação entre casamento de homem e mulher. No movimento feminista, você percebe especialmente essa defesa contrária a essa construção da família como nós defendemos. A posição cristã, ela faz questão de se colocar contrária ao posicionamento feminista. E a posição cristã, ela vai defender os papéis. Vai defender o papel do pai como servo do Senhor, como provedor da casa, como aquele que contribui para o crescimento da família, como aquele que leva os filhos como sacerdotes para a igreja. Vai apresentar o papel da mãe como aquela que abraça os seus filhos, como aquela que está ao lado do seu marido, como aquela que tem sonhos, projetos também, como aquela que traz uma contribuição de forma muito clara para o seu lar, sendo uma verdadeira mulher de Deus. Vai apresentar o papel dos filhos também nessa criação, e esse papel aqui, ele é demonstrado a partir dessa visão cristã, onde os filhos trazem uma contribuição de alegria. Laços são construídos aqui, são laços familiares. Então, dentro dessa posição, na visão cristã, nós vamos entender que a visão cristã, ela não é feminista. Então, essa visão cristã, ela trabalha essa posição feminina das mulheres, onde as mulheres, de forma intelectual, trabalham contra essa distorção social que está presente no nosso tempo, apresentada pelo movimento feminista. As mulheres de Deus são femininas, servas de Deus, defendem o Evangelho, amam o Senhor, compreendem o significado das Escrituras e amam a sua família. Então você vai perceber, através da palavra de Deus, as Escrituras, especialmente essa construção e essa desconstrução presente também no nosso tempo. Então nós estamos pegando assuntos que estão presentes hoje e nós precisamos apresentar o nosso posicionamento cristão. E nosso posicionamento cristão é esse, que a mulher, ela é mulher de Deus. Ela é feminina e não feminista, mas ela serve ao Senhor de todo o seu coração. E eu espero que Deus possa estar te abençoando. Quero mandar um abraço a todos os pastores que nos acompanham aqui, do estado da Bahia, a todos os irmãos de todas as localidades do Brasil que estão nos acompanhando, a todas as professoras também. Que Deus abençoe você. Se você está assistindo a gente, deixa um comentário aí. Vamos então para o terceiro ponto da lição. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: mulher virtuosa, um símbolo bíblico de feminilidade. Neste terceiro e último ponto, é interessante você apresentar, especialmente a proposta da lição, apresentar os subtópicos que você vai trabalhar junto com os teus alunos nesse terceiro ponto. Nós vamos desenvolver com vocês, nesse terceiro ponto, 3 subtópicos, então é muito importante você descrever isso e apresentar uma passagem bíblica. A passagem bíblica que eu quero citar para você agora se encontra em Provérbios 19:14. Apresente essa leitura bíblica com os teus alunos. Agora, vamos então para o primeiro subtópico, que trata sobre o modelo de esposa fiel. Neste primeiro subtópico, nós estamos trabalhando com você especialmente a proposta do pastor Douglas Batista, que descreve mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela é apresentada nas Escrituras, um padrão bíblico de uma mulher virtuosa. E nós acreditamos nas mulheres virtuosas levantadas por Deus, servas de Deus também. O padrão bíblico de mulher virtuosa é apresentado nas Escrituras e a Bíblia descreve essas características. A Bíblia descreve as características delas através da sua generosidade, fidelidade, da sua forma como trabalhadora também. As mulheres de Deus são trabalhadoras. Da sua forma também de lidar com seus filhos, de forma temente a Deus, se esforçando então para construir um caráter cristão que exalte o Senhor. A própria Escritura também apresenta para a gente alguns padrões que essa mulher possui. E o primeiro deles é que ela se sujeita ao seu marido.
Isso está presente aqui em Provérbios e você vai perceber isso dentro do texto. Lá no capítulo 3, versículo 1, você percebe isso de forma muito clara também, que ela se sujeita ao seu marido. A mulher virtuosa, ela se sujeita ao seu marido. Essa submissão aqui é demonstrada como um exemplo de Cristo que eu citei para você. Cristo se submeteu à obediência ao Pai. Cristo se submeteu ao plano do Pai. A mulher, ela contribui de forma muito clara com o crescimento da sua família ao lado do seu marido. O marido tem a responsabilidade de proteger a casa. A mulher tem a função, então, de desempenhar esse papel, contribuindo no crescimento e na restauração do lar, no fortalecimento da família em casa também. Em segundo lugar, eu quero destacar para você outra característica, e essa característica é que a mulher, ela tem uma conduta honesta e também virtuosa e respeitosa. Você vai perceber dentro da palavra, no capítulo 3, versículo 1 até a parte B, aqui dentro do texto, que ela é honesta, ela é respeitosa, ela assume esse papel, então, de servir ao Senhor de forma honesta, respeitosa, porque é uma mulher que cuida de si e age de forma moral, concreta, honrando também o seu marido. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 12, ele descreve essa maneira de forma muito clara para a igreja e aponta que a mulher de Deus, ela age de forma respeitosa também. Em terceiro lugar, a mulher, ela apresenta a sua beleza, exibindo então a sua forma especial de ser mulher, sendo feminina. A verdadeira beleza da mulher está em assumir o seu papel, está em assumir a sua sexualidade, está em assumir os padrões de Deus e assumindo isso de todo o seu coração, de forma feminina, agradando a sua família, agradando o seu lar, agradando aqueles que estão à sua volta. Olha que coisa bonita que temos aqui. Em quarto lugar, também entendemos que ela tem um espírito manso e equilibrado. Ela age, então, de forma concreta, equilibrada, para honrar o seu marido. E você vai ver isso dentro da palavra, dentro do texto, em Provérbios 31. Agindo, então, para o crescimento da sua casa, da sua família e do seu lar. Avançando, vamos, então, para o segundo subtópico que trata conosco nessa lição, no terceiro ponto, sobre o padrão de uma mãe amorosa. No segundo subtópico da lição, nós vamos desenvolver com você, especialmente, essa proposta do pastor Douglas Batista. Ele descreve que a mulher virtuosa, ela é uma mãe dedicada. E essa posição é contrária ao pensamento feminista, que as mulheres são donas, então, do seu próprio corpo e decidem, então, a respeito da prática do aborto. E nós trabalhamos uma lição aqui com vocês sobre essa prática e como a palavra de Deus se posiciona contrária também ao aborto. A mulher de Deus, ela é uma mãe honrada, uma mãe valiosa, que tem qualidades tremendas e extraordinárias na criação dos seus filhos e filhas. Dentro das Escrituras, nós vamos entender, a partir de Provérbios 31, que ela traz uma contribuição para a sua própria casa. Ela ajuda no crescimento dos seus filhos, na espiritualidade dos seus filhos. E olha, quantas mulheres de Deus que criaram seus filhos e se tornaram homens e mulheres de Deus hoje, no Brasil e no mundo. Nós precisamos defender especialmente essa defesa do Evangelho, que descreve que a mulher, sendo uma mãe sábia, ela traz então uma contribuição para o seu próprio lar. Então, sendo a mãe sábia, ela se levanta de forma feminina e honesta contra essas posições que desconstroem padrões que nós defendemos. Uma mãe é uma mãe acolhedora, do seu jeito, da sua maneira. Existe aquela mãe que ela ama os seus filhos, de estar abraçando os seus filhos, de conversar com os seus filhos. Já existe aquela mãe que gosta de dar coisas, de cozinhar para os seus filhos. Existe aquela mãe que está presente no relacionamento. Existe aquela mãe que tem a sua forma de ser. E elas contribuem, então, de forma feminina para a glória de Deus. Para fechar a aula, o terceiro e último subtópico trata sobre o exemplo de administradora e de empreendedora também,
conforme Provérbios 31. Conforme o pastor Douglas Batista, ele destaca que a mulher virtuosa, ela é uma administradora notável. Isso fala de trabalho. Então a posição cristã, ela não é contrário às mulheres trabalharem, a buscarem os seus sonhos, a se qualificarem, a trabalharem, a ocuparem os seus espaços na sociedade. Isso é importante também. E de forma clara, dentro do texto, você vai perceber em Provérbios 31, 26, que a mulher de Deus, ela é trabalhadora e sábia. Dentro do texto está descrevendo isso para a gente. Ela se esforça de forma sábia e não se envolve com intrigas, com fofocas. A mulher de Deus também é temente ao Senhor. Provérbios 31, 30. Ela serve ao Senhor temendo a Deus de todo o seu coração. A mulher de Deus também, ela zela por sua família. Provérbios 31, 15. Ela zela pelo seu lar. A mulher de Deus também é honrada. Provérbios 22, 6. Ela honra a sua casa, ela honra a sua família. A mulher de Deus também é trabalhadora. Provérbios 31, 17. Ela trabalha no seu lar, trabalha fora do lar também, administra os recursos e traz uma contribuição para a sua família. A mulher de Deus, ela sabe se cuidar. Ela se veste bem, com um padrão moral, ético, cristão, que honre a sua família e o seu marido também. A mulher de Deus, ela reconhece a beleza verdadeira. E essa beleza verdadeira pode ser reconhecida por você. Provérbios 31, 30. Por quê? Porque a presença de Deus habita nela. E eu espero que essa aula possa ter contribuído com você, em nome do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, se você pode, se inscreve aqui no canal Janderson Nascimento, passa a ser um dos nossos alunos, deixa o teu likezinho, teu comentário também, o que você achou da aula de hoje, comenta aí, tá? Se você pode, acompanha a gente também no Spotify, estou disponível lá, toda segunda-feira às 6 da manhã já tem aula liberada para você, aqui no YouTube, toda segunda às 18 horas, não esquece da nossa aula não, tá? E eu te aguardo por aqui em Cristo Jesus. Segue a gente nas nossas redes sociais, @Janderson Nascimento, @FacilitaEBD. Segue lá no Instagram para você ficar antenado com as novidades da Escola Bíblica e acompanhar também o nosso Ministério Pastoral. Se você desejar o meu material, você pode ter acesso em um link na descrição aqui do vídeo. É uma proposta trimestral onde você pode ser um dos nossos assinantes. Tá no comentário abaixo também. Que Deus em Cristo te abençoe. Agora eu quero te convidar para orar por você. Vamos então para o nosso momento de oração e eu vou orar por você que vai ministrar essa aula em nome de Jesus. Agora, momento especial, momento de oração. No nosso momento de oração, se você desejar aceitar a Jesus, é só você escrever aqui abaixo, eu quero aceitar a Jesus. Se você tem um pedido de oração, coloca aí, porque nós vamos interceder por você. Agora nós vamos orar juntos em nome do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, te louvamos, Senhor, pela tua grandeza através dessa palavra. Agora, Senhor, eu oro pelo teu servo, pela tua serva que vai ministrar essa aula na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Que o teu Espírito fale ao coração. Que o Senhor use o teu servo, a tua serva, que o Senhor seja glorificado através dessa aula, dê sabedoria na palavra e que o teu nome seja exaltado em tudo. Pai, eu te peço de uma forma muito especial que os alunos deles possam ser edificados e oro pelo teu filho e pela tua filha. Em o nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, pessoal, quero trazer para vocês alguns textos. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus vai te ajudar muito nesse trimestre. Vale a pena você ter esse material em mãos, junto com os teus alunos, tá? Quero indicar para você também a Igreja de Cristo e o Império do Mal, do Douglas Batista, editora CPAD. Vale a pena você ter esse material em mãos para estudar esse trimestre. Quero indicar também o Ethos Pentecostal na Esfera Pública, do Douglas Batista, publicado pela editora CPAD. Vale muito a pena nós termos esse texto em mãos. Quero indicar também o texto do John Stott,
O cristão em uma sociedade não cristã, vale muito a pena você ter esse material. Ele é da editora Thomas Nelson no Brasil. E que Deus em Cristo edifique você. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 8, gente boa, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: transgênero. Que transexualidade é essa? Até a próxima aula, se Deus quiser. Hoje eu agradeço a contribuição e a ajuda do nosso querido irmão auxiliar Levi, que está aqui operando para a gente essa transmissão. Que Deus abençoe você, Levi. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. E, gente, eu te aguardo na próxima segunda-feira aqui com a gente, tá? Que Deus abençoe você. Até a próxima aula. Até segunda às 18 horas. E que Deus te abençoe de uma forma especial para a glória e honra do Senhor Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.